Bom dia, meninos do sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje com o tema futsal. Na nossa aula anterior, nós estávamos estudando sobre futebol. Nós vimos história do futebol, vimos fundamentos do futebol e vimos regras. Agora a gente vai para essa variação, essa variante do futebol, que é o futsal. O que é o futsal? É nada mais nada menos do que o futebol adaptado às quadras. Quando foi que surgiu o futsal? Ele surgiu no ano de 1934, lembrando que há controvérsias, né? Existem duas versões. Uma versão diz que surgiu primeiro no Brasil, mas não apresentaram oficialmente, e o Uruguai foi lá e apresentou oficialmente, e assim ficou. Né? Então, algumas pessoas dizem que foi no Brasil e outras que foi no Uruguai. A versão oficial, né, a mais aceita, é que foi no Uruguai no ano de 1934. O professor que inventou era professor da Associação Cristã de Moços, Juan Carlos Seriani, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. E ele criou esse jogo, gente, fez essa adaptação, né? Vocês estão vendo aqui que ela aconteceu quando? Bem pertinho da primeira Copa Mundial, né? Que foi no ano de 1930 e que, por consequência, foi aonde? No Uruguai, que era o atual campeão olímpico, né? Bicampeão olímpico. Ele tinha acabado de vencer 2 vezes, então por isso escolheram o Uruguai. E aí se empolgaram com o futebol e acabaram criando essa variação, que é bem mais fácil de ser praticada devido ao espaço menor que é exigido. Juan Carlos Seriani chamou então o novo esporte que ele criou de indoor football, que significa futebol num espaço fechado, né? A portas fechadas, indoor, quadros, né? Então, no ano de 1935, alguns professores visitaram o Uruguai e de lá eles trouxeram, isso segundo essa versão, tá bom? Tá bem? Eles trouxeram em 1935 esse novo esporte para o Brasil. E aqui, ao invés de chamarem de indoor futebol, eles chamaram de futebol de salão. Professora, tem diferença entre futebol de salão e futsal? Porque eu acho que é a mesma coisa. Tem uma diferençazinha, tá certo? Já eu explico para vocês. Então, gente, quando esse esporte chegou ao Brasil, todo mundo adorou, né? Por quê? Porque o futebol é um esporte muito popular, muito legal de você praticar, é fácil, em qualquer lugar você pode fazer. Só que tinha um problema, né? Na quadra, como a superfície ela é mais dura, né, do que o gramado, então a bola ficava pulando muito. Porque a bola que era utilizada não era uma bola específica para o futsal, né, para o futebol de salão. Era a mesma bola que era utilizada nos campos. E aí apareceram alguns probleminhas. E o principal deles era que a bola saía muito. Ou seja, o jogo ele não tinha continuidade. É como um jogo de vôlei para iniciantes. Ninguém joga, só todo tempo o pessoal indo atrás da bola, que fica o tempo todo saindo da quadra. Então aconteceu isso também com o futsal. E como é que eles resolveram isso, né? Eles, eu digo pra vocês. E a outra coisa também era que tinha muita gente dentro da quadra. Porque inicialmente o futebol de salão começou a ser praticado com 7 jogadores. Então assim, vocês sabem, quando eu coloco vocês pra jogar aí, às vezes eu quero incluir mais gente, coloco 6 meninos, 7, vocês já começam a reclamar. Porque dizem que a quadra tá muito cheia, né? Realmente. Então esse foi um problema. E que o João Lotufo e mais Asdrubal Monteiro, eles resolveram criar regras, né? Pensaram, não, vamos resolver esse problema para a prática ficar mais agradável ainda. E em 1950 eles pensaram nas regras e apresentaram essas regras como a solução foi aumentar o peso da bola, tá? E diminuir o número de jogadores. Então o futebol de salão se tornou aquela bola pesada, né? E tanto que ele ficou conhecido como o esporte da bola pesada. E o número de jogadores foi reduzido de 7 para 5. Então melhorou bastante, né? Tanto que até hoje a gente ainda utiliza essas mesmas regras. Em 1954 foi criada a primeira federação. Essa federação foi criada no Rio de Janeiro e ainda hoje ela existe, que é a Federação de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. Em 1971, né, foi criado um órgão que envolvesse, que abarcasse, né, que reunisse essas federações dos países. E essa entidade que foi criada, esse órgão, foi a FIFUSA, né, que é a Federação Internacional de Futebol de Salão. E a FIFUSA, ela seguiu organizando torneios e congregando essas federações durante muitos anos.
Até que, né, o primeiro presidente da FIFUSA foi João Avelange, tá? Até que, gente, em 1989, né, teve um probleminha entre a FIFUSA e a FIFA. Por quê? Vocês sabem que a FIFA é quem controla o futebol, né? Então a FIFA viu que o esporte estava muito popular, o futebol de salão estava muito popular e ela quis reclamar para ela os direitos de administrar o esporte a nível mundial. Só que aí a FIFUSA, né, tipo, se recusou, né? E aí começaram a haver algumas divergências entre esses dois órgãos. Então a FIFA foi lá, né, conversou com as organizações dos países, prometendo organizar torneios mundiais, e muitas das federações que haviam sido criadas, e confederações também, né, a nível de continente, se filiaram à FIFA, mas nem todas. Então os dois órgãos continuaram perdurando. Uma coisa, a FIFA, né, ela proibiu a FIFUSA de utilizar o nome futebol no seu novo esporte, né, que era futebol de salão. Ela proibiu porque ela achou alegou que o esporte futebol, o nome futebol, pertencia exclusivamente, só podiam ser usados por eles, né? Então o que a FIFUSA fez? Acabou trocando esse nome futebol de salão para futsal, certo? E inicialmente separado por hífen. Não era assim como nós escrevemos hoje. Tinha um hífenzinho aqui no meio, futsal. Então eles passaram a usar. Interessante que depois disso a própria FIFA foi lá, né, pegou o nome que a FIFUSA deu para o seu esporte e passou a utilizar. Né? Tanto que hoje o futsal é administrado pela FIFA. As regras dele são as da FIFA, né? E o futebol de salão, que ainda existe também, tá? Que não são a mesma coisa, é ainda administrado pelo órgão que substituiu a FIFUSA. Então, a FIFUSA acabou, se tornou obsoleto, né? Tiveram problemas entre a sua direção, né? Tiveram brigas, né, entre os diretores, e eles resolveram acabar com o órgão. Mas, né, existia a demanda, porque tinha gente que não queria se filiar à FIFA, queria manter o futebol de salão conforme os seus primórdios, né, de acordo com a tradição de quando ele foi criado. Assim, gente, em 1983, as mulheres foram autorizadas a praticar futebol de salão, tá bom? Até então, elas não podiam, era um esporte exclusivamente masculino. Sim, aí então a FIFUSA, né, devido a essas brigas que teve na sua direção, extinguiram o órgão. Mas, como existiam ainda, né, federações e confederações que não estavam sob a bandeira da FIFA, que não aceitavam as regras da FIFA, mas preferiam as regras antigas da FIFUSA, então decidiram criar um novo órgão, que foi a AMF, que é o órgão atual, né, com sede no Paraguai, que hoje administra o futebol de salão, certo? E a AMF, gente, significa Associação Mundial de Futebol de Salão, tá? Foi criado no ano de 2000. Quais são as principais diferenças entre futebol de salão e o futsal? Você achava que era a mesma coisa, agora você vai ver as diferenças. A primeira diferença é quanto ao órgão que o administra, quanto ao órgão que editou as suas regras. Que o futebol de salão é administrado pela AMF e o futsal segue as regras da FIFA, que é a mesma que administra o futebol, das regras para o futebol de campo. O futebol de salão, ele mantém aquela linha mais tradicional, ele tenta ser fiel ao esporte do início, né, conforme o esporte surgiu. E quais são essas características? Eles mantêm essa bola um pouco mais pesada e o jogo ele é mais rasteiro, ele é mais pelo chão mesmo, não tem muito jogo aéreo devido a esse peso maior da bola. E também uma outra coisa que difere bastante do futsal, da FIFA, é que as laterais e os escanteios não são cobrados com os pés, e sim com as mãos, ok? E no futsal, a principal diferença também é essa bola, ela é mais leve, o jogo é mais ágil e houve a adição da regra do goleiro linha, tá? Então, no futebol de salão não existe esse negócio do goleiro sair jogando como um jogador qualquer. Já no futsal, sim, isso é permitido e hoje a gente tem goleiros que se especializam nisso, né, como um elemento surpresa, né, para surpreender o outro time. As posições no futsal. Os fundamentos do futsal, gente, o futebol de salão, são os mesmos do futebol. Passe, recepção, cabeceio, chute, drible, ok?
As posições são goleiro, o fixo. O fixo, gente, seria uma espécie de zagueiro. Eu não posso dizer que é um zagueiro, por quê? Porque no futsal a gente não tem zagueiros, porque nós não temos posições fixas, ok? Mesmo esse rapaz aqui que é chamado de fixo, ele não é fixo. Ele é um defensor, ele vai e ele volta, certo? Mas ele fica sempre ali, naquela parte um pouquinho mais recuada, ali pertinho no meio da quadra. O ala, que vão trabalhar a bola nas laterais da quadra, os dois alas, né? Fica o fixo atrás. Vou fazer aqui o desenho pra vocês. Fica o fixo aqui. Não, digamos que eles estão atacando pra cá. Tá aqui o fixo, né? Mais ou menos aqui. Os alas, que vão se movimentar nessas duas laterais. E o pivô.